Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo Vicente e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante para o momento e até um tanto quanto preocupante, mas vamos lá, que é a perda de pessoas amadas. A perda de pessoas amadas. Numa época como essa que estamos vivendo, de pandemia, isso tem afetado tanta gente e às vezes as pessoas ficam ali curiosas, o que fazer, o que não fazer, eu estou triste, não estou. Será que se eu ficar chorando demais, quem está do outro lado vai ficar triste? Será que ela sente? Será que não sente? Será que devo chorar? Será que não devo? Bom, para nós espíritas também é de comum acordo, muitas vezes, que alguns de nós falam para muita gente assim, olha, fica tranquilo, não há uma perda da pessoa, ninguém perde ninguém. Sim, de fato, isso é fato, ninguém perde ninguém. Aqui nós sabemos que os espíritos, eles são imortais, foram criados ali para ser imortais, nós temos vida eterna como espírito. Mas vamos ver o que é que diz a codificação. Estamos lá na questão 934 de O Livro dos Espíritos, nós temos sim uma perguntinha que Allan Kardec fez aos espíritos acerca desse tema. E a pergunta é: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? Veja bem, nós temos aqui o codificador da doutrina espírita falando em que desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade. Então, veja bem, aqui ele já dá uma elevada importância à questão da perda de um ente, de uma pessoa querida, né? E vamos à resposta dos espíritos. Essa causa de desgosto atinge. Aqui eu já tenho que dar uma parada, né? Não tem como ir correndo aí. Vamos lá. Essa causa de desgosto. Então, os espíritos aqui já vêm nos dizer que, de fato, causa um desgosto muito grande. Eu estou dizendo isso, gente, porque é muito comum, principalmente quem é espiritualista, quem é espírita, às vezes, dizer assim, olha, tentar amenizar um pouco, tentar pegar, às vezes até por questões de inocência ou mesmo por tentar ajudar. E dizer assim, olha, calma, ninguém perde ninguém, fica tranquilo e tal. Mas veja bem o que os espíritos respondem. Essa causa de desgosto, veja que já há uma causa realmente de desgosto, ela atinge tanto o rico quanto o pobre. É como se os espíritos quisessem nos dizer, olha o que Deus está dizendo para vocês aqui, que essa causa, ela atinge tanto o rico quanto o pobre, ou seja, ela é geral. Observe que aí não tem escolha, observe que aí não tem seleção, é para todos, para todos. Só isso aí já nos colocaria na ideia de que a gente está aqui, todos somos iguais, né? Então, a perda de pessoas, essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação. Aqui eles nos reportam, né, para o objetivo da reencarnação, que é o aperfeiçoamento, através de provas e expiações. Então, aqui os espíritos nos reportam para lá, né? Então, é uma prova ou expiação. E a lei comum, é uma lei comum para todos, né? Para todos. Mas é também uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, veja bem, aqui ele vai dizer assim, que a gente tem como se comunicar. E independente, vamos dizer assim, de ser uma comunicação por via mediúnica, mas, observe, nós temos lembranças de sonhos com entes queridos. E o que é isso? Pode ter certeza que se você sonha com alguém, vivenciando um episódio que aqui, quando ele estava encarnado, você não vivenciou, é porque é um episódio novo, senão você lembraria. Então, imagine que se você viveu esse episódio, você tem ali aqueles resquícios de lembrança, observe que isso aí é algo novo. Então, você vivenciou isso com ele, ou seja, você teve um encontro quando o corpo aqui você estava dormindo e o espírito estava a vagar por mundos, né? E aí você encontra com esse ente querido. Então, aqui ele vai dizer justamente isso. Mas é uma consolação
poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes. Esse é um dos meios, o mais comum, né? E tem as vias mediúnicas também, mas nem sempre, porque o telefone toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Esperando que, ou seja, esperando, olha a paciência, tendo paciência, que para isso tenhais outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Em resumo, gente, há uma perda sim. Ou seja, a gente fala que não há perda em termos de espírito. Não, não há. O espírito ele é imortal. O corpo, que é perecível, ali se foi, mas o espírito é imortal. Essa perda do espírito não existe. Agora, o que existe? Uma perda real da convivência. Ou seja, aquela pessoa com quem você conviveu fisicamente, ela não vai existir mais. Ela não vai existir, porque quando você retorna para o mundo espiritual, na última encarnação você foi Naldo, na antepenúltima foi outro nome, foi Severino, foi José, foi Raimundo. Então você ali, essa pessoa aqui já não existe mais na Terra. Então há uma perda sim. E a gente precisa ter muita sensibilidade, porque a dor do outro nós não temos como comensurar. Por quê? Porque imagine você que se você tomava café toda manhã com alguém que se foi, você já não vai tomar mais. Que se você perdeu uma mãe, no Dia das Mães, você não vai ter ela para ali almoçar com você. Se você perdeu o pai, você não vai ter o Dia dos Pais, você não vai ter um irmão no Natal, no aniversário. Então, de fato, há uma perda. E a gente precisa compreender, precisamos entender, mas não temos como comensurar a dor do outro. A gente não tem como medir a dor do outro. Então, a gente precisa respeitar. Respeitar, inclusive, o momento que essa pessoa precisa, que é o chamado luto, para vivenciar tudo isso aí. Mas o Espiritismo também traz essa consolação, que é saber que o espírito é imortal, que a gente vai ter paciência, que a gente tem como, às vezes, se comunicar pelos sonhos. Não é a mesma coisa? Evidentemente que não. Não é a mesma coisa a gente como tomar aquele cafezinho aqui. Mas há uma esperança. Isso é que é o que de bom o Espiritismo traz. Esse conhecimento, a esperança. E para quem tem dúvida disso, que não é espírita, vá lá um pouquinho lá no Evangelho, que ele tem uma passagem muito interessante de Jesus no Monte Tabor, uma reunião mediúnica com dois espíritos, com Moisés e com Elias. Observe que aquela passagem, ela traz tantas coisas de informação para nós, mas dentre elas, uma, a de que Moisés continuava vivo em espírito, a de que Elias continuava vivo em espírito, a individualidade do espírito e a consciência de quem eles eram. Observe que eles estão em reunião com Jesus. Moisés, que representa a lei na Bíblia, e Elias, que representa os profetas. Observe que eles continuam, eles estão em reunião com Jesus, ou seja, essa esperança que Jesus nos traz e que a doutrina espírita vai mostrando para nós de forma muito mais tranquila e mais sossegada e muito mais simples, essa esperança é quem faz amenizar a dor da saudade, da perda de um ente querido. Muito obrigado a todos.